Fala, meus amigos, tudo bem? Você está no Ataíde Lab, Direito, Código e Software Livre, sem hype e com fonte. Voltando à nossa saga de vídeos, se nós realmente pretendemos explorar ao máximo esse campo, que é muito vasto, que é a quantidade de opções que você, advogado, você que atua na área jurídica e precisa de opções que não demandem realmente um custo elevado para você poder trabalhar como advogado, como assessor de juiz ou de desembargador. Você também, né, que é juiz e que precisa utilizar ferramentas para o dia a dia, para poder lidar com documentos, para poder fazer conversões de arquivos em formatos diferentes. Ou você que precisa realmente, às vezes, gravar uma videoaula ou às vezes uma audiência, no caso, imagine que você queira fazer a captura, né, de uma audiência em que depois você precisa estudar essa audiência, você precisa realmente se esmerar para poder observar vários pontos específicos de pessoas que falaram ou pessoas que realmente precisaram ser ouvidas para poder produzir alguma prova específica no seu processo. Então você pode ter a capacidade de, se quiser, fazer a gravação da sua tela, do seu computador, do seu monitor. Posteriormente a isso, você pode extrair esse arquivo e converter esse arquivo em formatos diferentes, ou às vezes até para comprimir e quem sabe até melhorar também o áudio, que pode ser que em alguns momentos você perceba que esse áudio não fique tão bom, até para você poder, inclusive, fazer registros, apontamentos, anotações e também fazer as suas manifestações por escrito, ou até mesmo aludir a essas manifestações ou os depoimentos que forem colhidos eventualmente em alguma audiência de instrução para fins de sustentação oral, seja no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, ou até mesmo no STJ e no STF. Então, o que eu quero fazer com este vídeo hoje é apenas mostrar algumas opções que me parecem interessantes para fins específicos. E uma das opções que são muito apresentadas é justamente eu vou apresentar essa agora, é o Photopea. Photopea, vou abrir aqui, Photopea. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um workspace separado, Photopea. Photopea. Então imagino que você tenha vontade por exemplo, você precisa pegar um arquivo, né, pode ser uma foto, enfim, uma imagem, e você precisa converter a imagem em formatos diferentes. Aí existem várias opções no mercado, né, você pode aderir a algumas delas, você pode comprar alguns aplicativos que estão aí também disponíveis, né, se você entender pertinente. E no caso do Photopea, você tem a opção de pegar alguns arquivos, colocar aqui dentro. Então, eu vou abrir aqui uma imagem de um wallpaper, enfim, que eu baixei recentemente. Deixa eu ver aqui. Um wallpaper específico aqui. Vou colocar aqui esse wallpaper. Então, aqui você vê que se você quiser trabalhar em algum tipo de edição, né, no caso, a foto, se você quiser trabalhar a edição dessa foto, no modelo até de um Photoshop da vida, você consegue fazer isso aqui, né, com muita tranquilidade. Então aqui você tem ferramentas de edição diversas, você consegue trabalhar literalmente como se você estivesse usando aqui uma ferramenta robusta, como é realmente aqueles que utilizam Photoshop, né, tem esse costume até de manter o uso, não só porque investiram muito, ou porque se especializaram, porque estudaram realmente, e de certa forma não querem migrar para uma ferramenta. Né? Eu sei que é difícil isso realmente, às vezes a gente está muito preso à ferramenta e não ao objetivo por trás da ferramenta, porque eu acredito que também uma das vantagens do software livre é que você passa a ter uma mudança de paradigma mental. Então perceba o seguinte, você não fica literalmente preso à ideia de que você precisa estar apto a conhecer tudo daquela ferramenta, quando você precisa, na verdade, é saber
que se chama de mindset, ou seja, você tem que ter, na verdade, a mentalidade de você buscar um objetivo e buscar os instrumentos que vão fazer com que você consiga atingir esse objetivo. Então, não é porque você, né, e falo isso com todo o respeito do mundo, não é porque você se especializou em uma ferramenta específica, seja ela proprietária ou não, mas aqui o caso, se você se especializou, ficou a vida inteira preso a uma ferramenta específica, e aí você resolve procurar uma alternativa. Aí você fala, poxa, mas eu não vou conseguir porque eu estou literalmente preso à ferramenta que eu usei durante anos. Eu investi, eu paguei licenças, etc. Paguei uma licença vitalícia. Então eu não posso abandonar isso a troco de ficar aprendendo uma outra ferramenta. Bom, a questão é que você vai aprender alguns pequenos macetes de uma ferramenta que vai fazer você obter o mesmo objetivo ou talvez muito mais até do que você imaginava. Então esse é o ponto. Aqui nesse caso, você está percebendo que tem uma ferramenta que vai lhe permitir, de graça, você fazer praticamente tudo aquilo que você poderia fazer usando Photoshop. Né? Esse é um ponto que me parece que é inquestionável. Mas o ponto que também é relevantíssimo é justamente aqui. Ó. Quando você vai para as ferramentas proprietárias, você tem um limite, normalmente, né, de algumas funcionalidades que estão embutidas no uso daquela ferramenta proprietária. A não ser que você resolva pagar por talvez versões mais robustas, versões mais completas. Então, a regra, o que se vê no mercado, é que você precisa, muitas vezes, optar por pagar mais caro para ter funcionalidades a mais. Nesse caso aqui, você não está pagando absolutamente nada. Você vem aqui e escolhe, eu quero exportar isso aqui para PDF. Cliquei aqui. Você pode mexer, escolher aqui realmente o nome, novamente voltar a trabalhar com outros formatos, e aqui tem vários formatos diferentes, inclusive a mais do que aqueles que apareceram no campo anterior. Você pode colocar margem, você pode colocar recortes, ou pode fazer recortes, quer dizer, você pode fazer um monte de coisa aqui. Você pode baixar aqui direto, pode salvar numa versão em print, quer dizer, você pode, na verdade, imprimir. Então, assim, é algo até assustador. E aí você vem aqui e salva. Eu vou escolher para salvar, cliquei e já tenho aqui o meu PDF. Quer dizer, claro, né, que aqui no caso foi uma imagem que eu exportei para PDF. Então, com muita tranquilidade, alguns pequenos cliques, não precisei recorrer a nenhum outro tipo de ferramenta para isso. Então, essa seria a primeira opção, né, para quem, ou uma das opções para quem realmente gostaria de já fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de edição. E alguns podem até perguntar, mas isso aqui é seguro? Isso aqui gera algum tipo de problema? É guardado alguma informação? Sai da minha máquina, vai para um servidor, como acontece muitas vezes em outros lugares? Não. Nesse caso aqui, tudo que fica aqui dentro, na verdade, o que aparece aqui nessa pequena interface, é literalmente apenas um caminho para você dropar, ou seja, para você jogar arquivos, mas eles não ficam dentro do servidor, né? Um servidor externo, fica tudo dentro da sua máquina, então não há nenhum tipo de interferência nesse particular. Inclusive você pode perceber, né, que aqui aparece até um resumo desse projeto, como começou, aqui no caso é o desenvolvedor do Photopea. Então, assim, eu poderia até colocar aqui, ó, privacy, inclusive a política, né, de privacidade que eles têm. Aqui nos termos de uso vocês vão perceber, inclusive, isso. Eles não hospedam nada. Então, assim, aqui está claramente dito, né, que os arquivos que você abre no Photopea, eles nunca são enviados para lugar algum. Eles nunca saem do seu dispositivo. Nunca saem. Então, eles são processados completamente dentro do seu dispositivo, na sua própria máquina, né? No seu próprio hardware. Então, por causa disso que se você fechar o Photopea sem salvar o seu trabalho, ou seja, aquilo que você fez, suas edições vão ser perdidas. Então, isso mostra um pouco, né, de como isso é relevante, ainda mais para quem é advogado e quem precisa zelar pela segurança dos dados, pela soberania, inclusive, desses dados e o sigilo, a confidencialidade. Claro que nós estamos também falando isso considerando o regramento brasileiro. Tá? É claro que cada país vai ter a sua regra específica para trabalhar nesse sentido. Outro ponto que também é algo que é muito recorrente, que é muito discutido, é
como fazer para organizar arquivos em PDF, ou até para, digamos assim, ordenar arquivos em PDF. Então, imagine que você, vou fazer aqui apenas uma demonstração, colocar aqui, Civil Prozessordnung PDF. Aqui é só para poder mostrar, é o Código de Processo Civil alemão. Eu vou colocar aqui a versão em PDF e vou salvar ZPO. Vou colocar aqui Código de Processo Civil alemão. Então, eu não vou perder muito tempo aqui. Eu quero e vou fazer isso no momento certo. Eu quero também mostrar para vocês essa parte toda da doutrina, especialmente a doutrina alemã, como também isso tem uma grande relevância, não só alemã, mas gostaria de mostrar também esse lado, né, mais voltado para a advocacia, esse lado mais científico, um lado de um respaldo maior do ponto de vista teórico, né, que faz com que nós tenhamos também uma capacidade muito maior de, digamos, lastrear as nossas manifestações, seja por peças processuais, seja por sustentações orais. Então, eu vou salvar aqui, né, esse PDF, e vou fazer o seguinte, eu vou instalar aqui, meus amigos, um aplicativo. Deixa eu ver se ele tem aqui no repositório nativo. Tem. PDF Arranger, aqui, PDF Arranger. Vou instalar aqui. PDF Arranger, ok. E o que é que vai acontecer? Então, eu vou abrir aqui PDF Arranger. É um aplicativo muito simples, né? Há duas opções. Ou você abre, no caso aqui, né? Vou voltar. Ou você abre aqui justamente no aplicativo, você importa, né? Você clica aqui, ele já lista para você, justamente quais são os arquivos que já estão na pasta. Você seleciona as pastas que você quer, enfim, você aperta aqui em PDF. Você percebe que ele lista aqui para gente, ele lista todas as páginas desse PDF. Então, isso aqui vale para qualquer coisa, tá? Vale para processos, vale para contratos, vale para qualquer coisa, para livros, para e-books, enfim. Então, vamos supor que você queira pegar aqui as 50 primeiras páginas. Vou botar aqui as 50 primeiras páginas. Aqui, pronto. Vou clicar aqui com o botão direito e você repara que aqui aparecem várias opções. Várias opções. Aqui tem para você extrair, no caso, essa seleção que fizemos em imagens. Aqui você pode rotacionar, você pode fazer recortes, você pode esconder as margens, duplicar, você pode dividir, você pode juntar páginas. Então, assim, é algo fantástico. E, claro, você ainda pode fazer o seguinte: você pode pegar esse conjunto de páginas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, você pode inverter, você pode, na verdade, colocar em outra ordem, você pode literalmente brincar, né, com essa ferramenta. Terminado isso, você pode salvar como, e pronto. Você salva como, vou botar aqui uma opção de Final. Vou salvar. Poderia rotacionar aqui, poderia dar um zoom também para ver se eu quisesse aqui, tanto faz. Aqui também você pode perceber, né, que tem outras opções de você exportar. Eu quero exportar só um arquivo individual. Eu quero pegar apenas aquelas páginas que eu selecionei. Assim, literalmente, vocês podem ter certeza que aqui é um aplicativo muito simples, mas que ele é muito útil para processos, para quem precisa até trabalhar com grande volume de ações a serem ajuizadas, advocacia de massa, para organizar suas provas, seus documentos. Assim, meus amigos, realmente só há vantagens em utilizar esse aplicativo. Por isso que eu acho que ele é muito útil para quem realmente está no dia a dia, né? Quem precisa ter um pouco de eficiência, né, dentro da sua operação. E mais um aplicativo, deixa eu ver aqui, que eu pensei também, ele é muito bom, que é o Handbrake. Handbrake, meus amigos, o Handbrake, ele é um aplicativo fantástico, porque com ele você consegue converter
converter um vídeo, assim, ajustar um vídeo, né? Você pode converter e salvar em vários formatos de maneira surreal. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu tenho um vídeo aqui só para poder demonstrar. Screen recording, tal, aqui, pronto. Esse vídeo que eu coloquei aqui é apenas para mostrar a vocês, né, em como eu tive que, no caso, colocar aqui nessa parte apenas uma camada de proteção, né, por uma questão de sigilo. Mas assim, no geral, você percebe o seguinte, aqui quando você coloca um vídeo, qualquer vídeo, ele já carrega alguns metadados, algumas informações embutidas no próprio arquivo, ou seja, as propriedades internas do arquivo. Aí você vai verificar que tem aqui resolução, limite da resolução, rotação, se você quer colocar 4K, 1K, Full HD, etc. Literalmente, aí você vai mexendo nisso, bitrate, você pode mexer em tudo isso. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, buscar informação, pensar na questão da qualidade em si, né, também do arquivo. E aqui também tem presets, ou seja, são configurações já pré-estabelecidas. Você só precisa apertar um botão, no caso você dá um clique, aí você já automaticamente já selecionou, inclusive os encoders, aqui ele já vem AV1, se você quiser, a depender se você estiver utilizando a placa da NVIDIA ou da AMD, então você tem que realmente averiguar isso. Terminado isso, você simplesmente manda ele começar. Ele vai fazer o encoding, né, literalmente. Eu não vou fazer aqui porque não há necessidade, mas assim, por uma questão de demonstração, né, eu vou até fazer isso. Eu vou colocar aqui, ó, aqui está aparecendo o Video Encoder, certo? Como eu estou usando a NVIDIA, então o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o H264, né, que é muito conhecido, poderia usar o H265, né, também, mais recente, mas eu vou colocar aqui o H264 NVENC. Pronto. Vou colocar esse aqui, vou botar o frame rate, eu vou colocar aqui 60. Deixa eu ver aqui o áudio, não vou mexer, acho que não vou mexer nisso não, acho que não vou mexer em áudio não. Aqui, aqui tá ok, filtro, dimensões, aqui Full HD, resolução, eu vou colocar, fazer uma coisa desafiadora, eu vou colocar aqui em 4K, é até bom porque a gente vai conversando se demorar um pouquinho, acho que não vai demorar muito não. Eu vou dar agora aqui, ok, ele vai começar o processo, aqui ele está fazendo embaixo o encoding, né, desse arquivo, aqui ele está mostrando a taxa de FPS para poder fazer esse trabalho. Inclusive aqui eu já vou colocar até para vocês verem como é que está trabalhando a minha GPU. Deixa eu ver, até tive uma ideia. Ao invés de colocar isso, eu vou colocar aqui NVTop. Vamos ver o NVTop aqui trabalhando. E parece que já finalizou. Foi muito rápido. Aqui foi muito rápido, realmente. Eu gosto muito desse aplicativo, por quê? Porque ele mostra, inclusive, logs, né, e eu sou muito neurótico em relação a isso. Aqui você consegue ver, aquela história, né, de você ter informação na mão. Acho que você não perde nada com isso. Só tende a ganhar, na verdade. Aqui você percebe que ele mostra o começo, né, da compilação, a utilização, no caso, e reconhecimento do CUDA, a versão do CUDA, né, a utilização da CPU, reconhecimento de qual é o meu kernel, qual é o meu processador, etc. Informações importantes no geral, né, e aparece tudo aqui. Então, vocês vão perceber, né, que eu já finalizei. Aqui você percebe que já tem, inclusive, a versão, né, já tem o arquivo em si, né, o vídeo em si já está aqui. Aqui já está a versão. Eu vou vir aqui, source, deixa eu ver aqui. Aqui no caso, deixa eu ver, vídeos, 5. Aqui. Então o vídeo já está aqui, meus amigos. O vídeo já está aqui, já foi colocado. Já está aqui com toda
a qualidade, realmente é algo surpreendente. Agora você imagine fazer isso utilizando arquivos maiores, em que você quer primar pela compressão, utilizar um formato que não vai comprometer a qualidade, mas que vai fazer com que você poupe espaço. Então isso realmente também no dia a dia faz toda a diferença, toda a diferença. Então é isso que eu queria também mostrar para vocês, que nós temos aí um caminhão, né, de opções, nós temos aí um mundo, um oceano para poder explorar. As profundezas desse oceano, meus amigos, eu sinceramente eu acho que literalmente inabarcável. Acho que nem se eu fizesse 1000 vídeos aqui eu conseguiria abarcar toda a imensidão que o software livre é capaz de proporcionar em termos de escolha. Acho que qualquer pessoa que tiver um pouquinho de curiosidade e paciência vai se surpreender. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você, que você consiga atingir seus objetivos e que também consiga facilitar o seu dia a dia de trabalho. Tá bom? Um grande abraço, espere que teremos mais vídeos pela frente. Um grande abraço.